Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui, debaixo das infinitas misericórdias do Senhor, tentando assim ensinar a perfeita palavra do Senhor. O poder está na palavra de Deus, não na minha palavra. A minha é falha e fraca, mas a do meu Deus é uma palavra toda poderosa. Essa palavra tem poder de transformar vidas. Estamos falando no assunto vida eterna e alguns têm dúvida no texto do filho pródigo. Eu quero ler aqui um versículo desse texto, que é o que traz dúvidas, no capítulo 15 de Lucas, no versículo de número 24, que diz assim, ó: porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Várias coisas aqui. Primeiro, o texto não está falando sobre a salvação. O texto está mostrando o tipo de crente que se desviou, saiu dos caminhos do Senhor, e ele está mostrando o que acontece com a pessoa quando ocorre isso. Ele menciona os personagens aqui, um homem rico, um fazendeiro, seus 2 filhos, lembrando que anteriormente ele tratou sobre a parábola da ovelha, depois das dracmas. E agora ele fala da parábola, mencionando aqui, que não é uma parábola, o filho pródigo. Ele fala de um dos garotos que ele estava enjoado da casa do pai e ele queria conhecer outros campos, ele queria conhecer coisas novas. E assim ele fez. Quem conhece a parábola aqui, o conteúdo aqui não é uma parábola, o texto, você sabe que quando ele se apertou lá fora, ele resolveu voltar para onde? Para a casa do pai. Mas aí surgem algumas perguntas. Onde era melhor? Na presença do pai ou longe da presença do pai? O texto está mostrando isso. Vamos ver alguns versículos? Aquele garoto insistiu em ir, e no versículo de número 15 e 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Isso quer dizer, com o pai ele não tinha necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele desejou comer a ração dos porcos, mas nem isso ele teve direito. Onde era melhor, com o pai ou distante do pai? Onde é melhor a qualquer um de vocês que um dia decidiram sair dos caminhos do Senhor e procurar outros caminhos? Qual foi o melhor? Todos enxergaram o erro, porque há uma diferença de um membro de igreja que não era salvo, ou um frequentador de igreja que não era salvo, e ele está no mundo hoje, do que um membro de igreja que era salvo, ou um frequentador de igreja que era salvo e foi para o mundo. Aquele salvo, ele sente quando alguém fala de Deus. Ele sabe a necessidade de voltar. Aquele que era perdido, ele não sente a necessidade. Esse rapaz aqui, ele prova que era um salvo quando ele sentiu a saudade da casa do pai, quando ele relembrou como era a casa do pai. Ele não tinha direito nem às bolotas, à ração dos porcos. No versículo 17, diz assim, ó: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele dizendo que o pai tinha funcionários e pagava direitinho os funcionários, e eu aqui padecendo fome. Verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele reconheceu o erro. Em momento algum o texto está falando de um novo nascimento. O texto está se referindo a alguém que foi e alguém que está reconhecendo um erro. Pequei contra o céu. Alguém que relembrou da casa do pai como era maravilhosa e agora estava no mundo lá fora. Qualquer uma pessoa que realmente salvo, que pode acontecer de um salvo se desviar dos caminhos do Senhor, pode acontecer, se ele estiver lá fora ele vai sentir, ele vai lembrar da casa do pai como era maravilhosa. A presença do pai, a voz do pai, e ele não vai suportar ficar longe do caminho. Se você está nessa situação, volta hoje. Volta para perto do Senhor, Ele te ama.
Esse rapaz reconheceu e ele diz, vou voltar. Sabe o que o texto diz? Que o pai estava de braços abertos, esperando. O pai estava ali todos os dias vendo o sofrimento. Agora saiba, Deus vai esperar você reconhecer o erro. Deus está ali te aguardando, com os braços abertos. Volta que aqui é teu lugar. Mas alguns, o orgulho fala mais forte. Alguns não têm coragem de voltar, cometer um erro, de voltar à igreja e dizer, me perdoe, eu errei. Porque o orgulho fala mais forte. Você tem que ir lá na igreja e pedir perdão. Você não pode ir para outra igreja, porque você está com erro lá atrás. Se você for excluído daquela igreja, você tem que tratar o assunto lá naquela igreja para você poder se tornar membro de outra. Não se resolve o problema fugindo. O problema se resolve encarando. Assim que se trata os problemas da vida. Nós precisamos encarar os problemas, não fugir, não traz solução. Esse garoto encarou, vou voltar, com vergonha, com tudo, mas o pai estava de braços abertos. Sabe o que o pai fez? Mandou preparar uma festa. E aqui mandou matar um bezerro cevado. E mataram um bezerro. E ali ele abraçou o filho. Na verdade, quando o filho chegou, acho que ele tinha tanta coisa para falar, e o pai disse, eu te conheço, eu te criei, eu sou Deus, fique quietinho, eu sei de tudo que você fez, eu sei de tudo. E o garoto quietinho ficou, ele deu anel e preparou tudo. Sabe o que aconteceu depois? O outro filho questionou. Versículo de número 28. Olha o que acontece com o outro filho. Mas ele se indignou e não queria entrar. Mandou chamar outro filho, se indignou e não queria entrar. Verso 29. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado? E ele diz, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Esse moço, o teu irmão, estava lá fora. Olha o que acontece com outro crente fiel. O orgulho no crente fiel agora, irmãos, não queria receber de volta o outro, que agora voltou ferido, machucado, anêmico, porque nem as bolotas dos porcos ele teve direito de comer. E o outro agora orgulhoso disse, mas pai, nós precisamos entender uma coisa, nós ganhamos a vida eterna, já é um presente, nós não merecemos nada, isso é graça, favor e merecido. Preguei uma mensagem agora na igreja em Simões Filho, aos irmãos lá, o irmão Sr. Luiz, o tema foi minha graça te basta. Paulo sabia qual era a fonte daquele espinho maldito que estava na vida dele. Ele disse que era um mensageiro de Satanás. E ele orou para Deus tirar, é o que nós fazemos sempre. Oramos para Deus tirar aqueles mensageiros de Satanás da nossa vida. Deus não tirou. Deus usou aquele problema para Paulo crescer e para que o nome de Cristo fosse glorificado. E ele diz, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo depois diz, quando sou fraco, então sou forte. É assim que Deus quer nos usar. Não pense no problema. Saiba que Deus tem o melhor para você. Aquele outro irmão agora, ele vai questionar o retorno daquele irmão. Não se fala em perca de salvação nesse texto. Nem salvação está se tratando, está mostrando de um desviado que saiu. Ele fala morto, por quê? Lá fora, distante de Deus, é uma situação triste. Quando Paulo pega aquele rapaz em Coríntios 5, ele diz, seja entregue a Satanás para a destruição, mas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo sabia que uma pessoa longe de Deus vai ser destruída, mas o espírito está salvo. É o espírito que testifica com Deus sobre salvo. O rapaz tinha adulterado com a madrasta. E Paulo tinha convicção e escreveu que ele era um salvo. O pecado não pode tirar a salvação de uma pessoa. Nada pode tirar a salvação de uma pessoa. Agora, o que aconteceu com esse garoto aqui? O que aconteceu com o Salmo de Davi, com Davi?
que ele escreveu no Salmo 51, verso 12. Ele perdeu a alegria da salvação. Longe do Pai não há alegria. Ele estava triste, arrasado, mas voltou para a casa do Pai, onde encontrou alegria e voltou a ser feliz. Se você está desviado, volta hoje para a presença do Pai. O Pai está de braços abertos te esperando. Pode aparecer pessoas que serão contra. Não se preocupe, tome sua decisão. O restante é com Deus. O pai repreendeu o garoto aqui, ó, que foi orgulhoso. O crente fiel que estava lá, ó, o pai repreendeu. Talvez o pai precisa repreender aqueles que possam ser contra você também. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais uma vez, ó Deus, falar aos nossos corações. Só ajuda-nos, ó Deus, a compreender. Abre a mente, ó Deus, de cada pessoa que está recebendo essas mensagens, também as meditações. Abre o entendimento para que possa, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.